Este episódio é um oferecimento de Buzz Monitor, a plataforma mais completa e flexível para social media e atendimento multicanal. Stranger Topics. A história do comércio é tão antiga quanto a das civilizações, mas somente no século XX é que a legislação começou a proteger o consumidor. Como é costume na internet, as coisas aconteceram mais depressa. Na rede, o direito ao consumidor é garantido e, cada vez mais, ferramentas, serviços, plataformas e princípios reforçam essa ideia. Você está ouvindo Stranger Topics, entrevistas com pessoas que vivem o mundo digital, conhecem as startups por dentro e por fora e têm vasta experiência em e-commerce. Hélio Basso é um homem com pé na estrada, ideias na cabeça e clientes fazendo fila. Desde 2018 está no aeroporto rumo a Madrid, a cidade do Porto a São Paulo, sempre envolvido em projetos de design de serviço e experiência do cliente. É o cara, se o assunto envolver estratégias de marketing, gestão de produto, experiência do cliente e design de serviço. Essa vivência o aproximou do Reclame Aqui, que ele classifica como o empreendimento mais importante da sua carreira. Atualmente, é um consultor diferenciado do Instituto Cliente Feliz. Hélio, como você se apresenta? Quem sou eu, né? Eu acho que hoje me classifico como nômade digital. É uma coisa que eu comecei a ler em 2018 e acho que hoje tem muito a ver comigo, né? Mas, em resumo, né, antes de ser nômade, eu sou um cara que, de certa forma, sempre foi inquieto, se a gente for classificar, né? Desde o início da vida. E a terapia ajuda, né? Faço terapia e isso ajuda muito a gente entender quem a gente é. E hoje eu faço essa reflexão, né? Porque desde pequeno eu sempre fui aquele cara que inventava coisa, né? Tipo, pra que fazer isso? Pra que fazer aquilo? E assim foi a carreira inteira, né? Me formei em comunicação no passado, né? Fui redator de TV durante anos, até antes dos 20 até os 23 mais ou menos, até que um dia eu estava na redação da TV, eu fazia jornal, fazia programa de TV e tal, e isso era em 98, né? E nesse dia eu vi lá a internet, o surgimento da internet no Brasil, o crescimento da internet, eu falei, pô, que legal, vou começar a estudar sobre isso. Aí inventei de começar a estudar sobre isso e acho que fui picado ali pelo empreendedorismo digital, vamos pensar assim, né? Eu fazia MBA e-commerce, comecei a entender de e-commerce, estava no início dessa história no Brasil e vim, né? 2000, 2001, até que em 2004 eu fui participar de uma consultoria que não era de digital, era de gestão, né? Já estava com uma bagagem muito maior do que já tinha abandonado o jornalismo, já tinha deixado para trás, né? Que era a comunicação que eu fazia. Migrei para marketing mesmo, fui trabalhar com marketing digital, ainda muito quando era muito mato alto. E em um projeto que eu entrei em 2014, que foi a convite do Jorge, que criou o Ingresso.com, que foi um professor meu, né, de MBA na ESPM. Eu comecei a trabalhar nesse projeto e chamei um outro amigo meu, que é o Vitor Guerra, que hoje é Head de Design da Pet Love, e foi meu sócio também no Reclame Aqui, né? A gente começou a trabalhar juntos ali nesse projeto e depois, no final do projeto, depois de um ano, a gente inventou de criar uma agência de guerrilha digital. Essa agência virou uma referência na época, esse 2005, foi num crescente e aí você dizia, mas quem é você? Eu sou o maluco que em casa falava assim, você é louco, vai trabalhar com digital, largou seu emprego, vai fazer consultoria, vai empreender. E eu acho que tem muito a ver com isso, né? A gente é cercado o dia inteiro de pessoas que não entendem o que a gente faz, quem você é. E eu fui me encontrando, né? Nesse processo de ser o louco que vendeu tudo, vendeu o carro para abrir agência e foi em frente. Essa agência virou uma referência na época. 3 anos depois, tinha contas como American Airlines, Embeleze, CNA, uma série de empresas de grande porte que queriam entrar no digital em, especificamente, redes sociais, que era o nosso foco.
Lá no passado a gente foi referência, eu fui uma referência também. Hoje em dia eu não toco tanto rede social, né? Não é o meu foco principal, meu foco hoje é a experiência como um todo. Mas a gente foi aprendendo nisso. E nesse caminhar, cheguei onde cheguei. Tipo, virei sócio do Reclame Aqui na sequência, como empreendedor. Fui ser consultor de um monte de empresa, principalmente no e-commerce, na operação de atendimento e experiência do cliente. Durante muito tempo. Criei produtos que estão na hold do Reclame Aqui. O Reclame Aqui é uma hold, né? São vários produtos que estão aí dentro, então alguns eu ajudei a criar. Isso foi quase que um MBA, né? Porque a gente aprende a fazer produto e aprende como colocar no mercado, como vender, como fazer ele crescer. Então foi muito na prática, né? Foi tudo muito na prática. Então esse cara que tá falando aí com vocês é o doido, né? Que tinha um plano, quando eu tinha 17 anos de ser diplomata, foi estudar comunicação, se formou em japonês, falo japonês, espanhol, em inglês, recentemente francês, é o doido, que fala um monte de língua, que todo mundo pergunta, pra que fala tanta língua? Então assim, é a minha característica, assim, eu sou isso, tipo, e vim vivendo, casei, tive filho e vim empreendendo, tive sorte de empreender e conseguir chegar onde cheguei, porque não é fácil, né? São mais ou menos uns 20, 25 anos sem 13º, sem salário fixo, sem dormir direito, sem... Quem olha o glamour de fora, tipo, nossa, ele conseguiu fazer tudo isso e tal, teve várias empresas, mas ninguém sabe o que um empreendedor faz para isso acontecer, né? Muito risco, essa é a verdade. E em 2018 eu saí da operação do Reclame Aqui, eu era diretor de consultorias, né, no time, e vim para Portugal porque minha mulher é portuguesa, então vim para cá. Por isso que começou essa história de ser nômade, né? Que é o que eu vivo hoje. Vim para Portugal para poder desbravar o mercado português, que eu tinha estudado em 2015, quando eu estava na Rouge ainda, por conta de expansão, plano de expansão, e era uma oportunidade. E aí eu calhei de vir para cá, e nesse processo de vir para cá eu empreendi durante um ano como consultor, depois veio a pandemia e todo mundo sabe o que aconteceu, né? A pandemia parou todo mundo. E aí fui fazer consultorias online, né? Remotamente, né? Em vez de ser presencialmente. Até que o Instituto Cliente Feliz, da Gisele, que é minha ex-sócia no Reclame Aqui, né? Ela saiu um ano depois de mim. Ela tinha criado o Instituto, a gente começou a fazer consultoria juntos. E aí estamos até hoje aqui. Então hoje estou iniciando um Master, né? Um mestrado lá na Espanha, em Design de Serviços e Produtos Digitais. Começa agora já. E mantendo essa ideia de sempre se reinventar, né? Se for olhar a minha trajetória toda, assim, olhar currículo, talvez uma pessoa que leia fala, para que fazer isso, né? Fazer agora um Master, depois fazer pós-doc, que for, mas acho que está dentro de mim, né? É meu DNA, correr atrás, sempre me reinventar. Então estou nessa fase agora, como consultor ainda, né, de empresas de grande porte, exemplo, né, de empresas Marisa, Loja Marisa, PDG, que é uma empresa que, né, que todo mundo conhece, construtora que virou X, Unimed. O que a gente faz hoje, o que eu faço com os times que eu opero, né, que eu cuido, é cuidar da experiência do cliente como um todo. Pensar em guestologia, pensar como é que a gente envolve e redesenha um serviço para ser encantador, seja ele no digital, seja ele no físico, né? É o que eu faço hoje. Talvez assim, resumo, tentando resumir, ser mais enxuto aqui possível, dentro do possível. É isso que eu sou hoje. Eu sou essa pessoa que hoje não tem casa, fico em Portugal, fico na Espanha e fico no Brasil, quando preciso de projeto. Fico pipocando por aí, estudando. O Instituto Cliente Feliz é uma resposta ao atual estágio das relações entre consumidor e fornecedor? É a vacina contra a reclamação? Essa ideia do Instituto ser uma resposta, eu acho que ela é quase que uma consequência, vamos pensar assim, né? Porque tanto eu quanto a Gisele, que criou o Instituto, né? Eu sou parceiro do Instituto, cuido dos projetos, a gente já vinha com um histórico de anos, né? De Reclame Aqui, né? Como sócios também, onde ela tinha uma função mais comercial e eu tinha uma função de consultoria de fato, né? Como eu exerço hoje no Instituto. E a gente eternamente ouviu a dor do cliente, seja por conta do Reclame Aqui, mas também a dor do cliente interno, né? Porque o que a gente mais vê, e pensando em vacina, né, como solução, é como se a gente tomasse um remédio eternamente. Sabe quando você tem uma dependência, né, por ter
alguma questão crônica, eu acho que a gente tem que ter uma visão assim. O Instituto veio como um desejo da Gisele de realmente fazer com que fosse um remédio bom, um remédio que permita às empresas entender que é fácil tomar, não é tão difícil assim, né? Você não precisa criar aí uma barreira ou criar uma dificuldade para entender que a experiência do cliente vende. Esse é o nosso lema, né? Como é que a gente faz as empresas, né, as pessoas que compõem uma empresa entenderem que isso é necessário e isso tem que ser fácil, não tem que ser difícil. O negócio tem que olhar para isso, não vender somente. Então, assim, é um remédio que a gente acha que é eterno, uma solução que nunca vai deixar de ser demandada pelas empresas, por todos. E a experiência que a gente tem nesses últimos 3 anos mostra muito isso, porque, por exemplo, a gente começou o crescimento do Instituto praticamente na pandemia. Quando todo mundo falou assim, isso aí não tem sentido, né? Você vai fazer uma empresa de sucesso do cliente ou de CX, o que tema que a gente vai tratar como consultor ou como facilitador, né? Para palestra, para treinamentos, naquele momento era muito complicado, porque você pegar uma empresa que está com uma pressão absurda por venda e que está trancada na pandemia, todo mundo em casa, como é que se cria experiências? E não deu outra, pelo contrário, todo mundo começou a demandar soluções porque as dores vieram, né? E as dores sempre batem no cliente no final. Então, se eu pego uma equipe e mando para casa, logicamente que isso vai ter impacto no desempenho da empresa. E quem vai realmente ser impactado no final é quem consome. Exemplo de um restaurante que fechou e a pessoa tinha o costume de ir lá ou por uma questão de diversão ou uma questão de necessidade de fato. Ou um e-commerce, por exemplo, que fazia toda a venda online, isso é real, tá? Toda a venda online e tinha o sistema de retira na loja, né? Retira na loja, compra online e retira na loja. Você imagina, antes da pandemia todo mundo vendeu no online e mandava retirar na loja. E aí vem a pandemia e todo mundo com lockdown. Como é que é a entrada? E os CDs que estão na loja? E os produtos estão lá? Então assim, esse é um exemplo, são vários exemplos de coisas que aconteceram na pandemia que só reforçaram essa ideia de que é uma necessidade de fato pensar na experiência, mas é uma questão que a gente sempre leva em consideração com o cliente para mostrar para ele assim, a construção da experiência não é atender bem. Atender bem é básico, né? A gente tem que ter a ideia do atendimento bem feito. Mas é muito mais, quando você pensa em experiência, tem que pensar no back, né? Dentro de casa, destruir os silos que existem entre áreas, repensar processos, redesenhar o serviço, ou seja, realmente pensar como um todo, como um modelo de negócio que atenda a experiência do cliente. E não só atender, né? Não só fazer um aplicativo que seja legalzinho. O aplicativo pode ser lindo, né? Mas se no back os times não se falam, as pessoas falham no SLA, né, de entrega de um serviço, não adianta nada. Então acaba que a gente vê muito como se fosse o Instituto hoje vem com soluções que focam em dar um caráter para as empresas que nos procuram de business experience, ou seja, o negócio é de experiência, né? Eu vendo alguma coisa, um produto, um serviço, focado na experiência e não no produto em si, ou no serviço em si somente. E é uma mudança de comportamento, né? É quase que a gente prega e evangeliza esse lema para mudar a cabeça mesmo, né, das pessoas. Porque quando você consegue mudar o comportamento, aí você faz realmente a experiência acontecer nas empresas. O usuário com uma boa experiência é automaticamente um cliente cativo ou essa é apenas uma das etapas para a tão desejada fidelidade? Um usuário, né, um cliente que está feliz com a empresa, ele é um indicador que mostra que a gente está no caminho certo com a estratégia de CX ou mesmo de CS, e CX, experiência e CS, foco na retenção, né? E é o motivo da empresa existir, né? Se a gente pensar bem, a empresa existe para isso, né? Não é para vender, é para fazer o cliente estar feliz com a gente. É um indicador importante e ele tem método, né, para poder ser criado, para poder se fazer a manutenção, né, dessa meta, né, desse alcance, né, de cliente feliz. Cliente feliz facilita a venda, né? Cliente feliz, quando você tem um cliente gostando da sua marca, você consegue fazer com que ele fale da sua marca, você consegue manter esse cliente na base, você consegue aumentar a venda nesse cliente, ou seja, de outros produtos ou do mesmo produto, né? Por isso que a gente fala que para as empresas, em palestra, em aulas que a gente dá também,
que a experiência do cliente é um novo marketing, ou sempre foi o marketing, né? A gente vê muito acontecer em operações do pessoal do marketing, do comercial, bater meta e estourar champanhe. E quando você vai lá no atendimento, ou vai nas áreas de CX, tá todo mundo chorando porque não sabe o que vai fazer agora. Porque na prática o cliente que foi, né, capturado foi o cliente com perfil errado, ou se tem aquela visão de que quem vai resolver agora a experiência do cliente é a área de experiência, a área de SAP que está ali dentro, né, a área de CS, que vai resolver isso. Eu bati minha meta e vocês se viram. Então assim, quando a gente pensa em cliente feliz, em uma referência, e ele realmente, se ele estiver feliz, ele está fidelizado, e ele facilita uma renovação de contrato, facilita um upgrade, né, de um contrato, vender mais ou vender da mesma coisa ou vender outras coisas, isso é uma responsabilidade de todos, né? É o nosso lema que a gente fala sempre, todo mundo tem que estar junto olhando isso. Se a gente conseguir realmente fazer com que todas as áreas da empresa entendam o seu papel, fica muito mais fácil fazer com que esse cliente feliz, né, esse cliente que está engajado, ele realmente seja fidelizado com o tempo e ele traga outros, né? Porque isso que é legal, quando ele está bem, quando alguém pergunta para ele naturalmente, organicamente vai falar, tipo, eu tenho uma experiência fantástica com a empresa, eu acho que você tem que ir lá e usufruir disso também, né? Seu amigo, seu familiar. Nesse ponto, inclusive é importante te falar, você ter clientes felizes, né, com seu serviço, seu produto, não significa que você não vai errar. Você vai errar, é natural errar, né? Um atraso numa entrega, algo que chegou quebrado, ou a experiência no restaurante, né, foi ruim. Isso sempre vai acontecer. Nenhuma empresa é perfeita. O que a gente sabe de estudos é que quando você vive uma experiência como consumidor, com uma marca, né, que foi negativa, e a marca tem rapidez de solucionar, né, é atenciosa, te abraça quando você sofre, tem uma dor, ele geralmente fica mais fiel ainda. Exemplo, quando eu vou comprar uma TV nova, tem uma TV durante 10 anos, nunca deu defeito. E tem uma outra que teve defeito, eu tive lá na ciência técnica, teve um atendimento primoroso, foi rápido, e aquilo se resolveu, ok, tive uma dor, mas foi resolvido. Na hora de você escolher lá no futuro que TV comprar de novo, e você tem aquela que nunca deu defeito, e aquela que deu e foi muito rápido, foi satisfatório o atendimento, provavelmente você vai tentar ir para aquela que você teve a experimentação do serviço, e não só do produto. Então, assim, isso são estudos, tá? Não são achismos, que mostram que realmente quanto mais experiência se oferece, né, via produto, né, pós-compra do produto, isso te fideliza realmente como uma recompra no futuro ou indicação daquela marca para outras pessoas. Olha, pode comprar, porque mesmo que dê defeito, eles realmente são muito bons no seu pós-venda e vão conseguir resolver tua vida. É um exemplo, né, de como ter clientes felizes e por que a gente tem que ter. A pandemia pediu e a tecnologia entregou o home office em quase todas as atividades. Na área do atendimento ao consumidor, o que pode ser remoto e o que precisa ser presencial? Essa discussão é bem interessante, do remoto e presencial com foco na experiência do cliente. É muito difícil você pegar um serviço que é presencial e transformar ele todo para remoto, né? E a gente viu esse cenário acontecendo recentemente e continua, né? Porque muitas empresas mantiveram aí as suas equipes remotamente. Eu acho que o impacto que tem aqui, ele tem em duas frentes. Uma frente é o cliente interno e outra é o cliente externo, né? O cliente interno também, que são as pessoas que trabalham na empresa, sentiram bastante, né? Hoje a gente está acostumado aqui a fazer essas reuniões de forma remota, mas quando aconteceu a necessidade foi muito traumatizante para todos, né? E foi um aprendizado, né? Todo mundo aprendeu a fazer diferente. E agora nem todo mundo quer voltar para o modelo anterior. Eu acho que o consumidor também passa pelo mesmo processo. Aqui em Portugal, por exemplo, eu vi acontecer um cenário bem interessante que acho que é um bom exemplo para dar. Todo mundo sabia, como no mundo todo sabe-se, que a transformação digital ou a evolução, né, passar para o digital é uma necessidade constante. Então, seja o banco que você vai ver sua conta, seja o supermercado que você faz compras, tudo se digitalizando, né? Em Portugal, isso já era um processo que está em andamento desde 2015, 2016, já existe essa ideia de digitalizar o mercado, mas a pandemia foi um tapa na cara, porque você tinha muitas empresas que estavam caminhando para isso e de repente foram pegas no contrapé, tipo, putz, eu não fiz o que tinha que fazer de fato, né? Logicamente, tem que levar em consideração que são consumidores diferentes, né? A população portuguesa não é tão digital também, então você não tinha necessidade de correr tão rápido para ser digital. Mas o exemplo foram os supermercados aqui, né? Todo mundo começou a fazer compra no supermercado e o supermercado não tinha logística para fazer um volume tão grande, né? Tem para poder sair ao vivo lá e comprar, sair com o seu carrinho, botar no teu carro e ir para casa. Mas para fazer uma entrega online,
Uma entrega de uma compra online não existia. Não existia nem suporte para ter tanto acesso a um site de supermercado no Portugal como a gente vê no Brasil, que é normal, né? Então, assim, os impactos disso são realmente interessantes. Então, assim, você vê as mudanças, né, no modelo de negócio. Então, compra e faz o picking do produto posteriormente, ou a gente entrega depois. Eu acho que a questão de reformular como a gente entrega um serviço, né, ou um produto com essa mudança de comportamento de consumo, né, essa omnicanalidade cada vez mais presente, ela é um caminho sem volta, mas, sabe? Já sempre foi discutido isso, né? Isso não é novidade, mas agora cada vez mais é algo que as empresas viram que conseguem baixar custo, ou seja, se eu consigo aprimorar meu processo, se eu consigo aprimorar minha logística, eu consigo até baixar custo já nessa frente de logística, o processual, mas tem como consequência melhoria de experiência do cliente e também menos sobrecarga operacional do time, né? Porque você trabalhar de casa te dá um pouco mais de conforto. Então acho que tudo se combina nesse processo, que se for bem feito, logicamente, eu falo de uma maneira simplória aqui, né? Não é fácil, mas se for bem feito, tem benefícios para o consumidor e tem benefícios para a empresa como um todo. Qual o conselho que você oferece para a área de vendas de uma startup? Quais os princípios básicos que não podem faltar nesse espaço? Eu acho que quem cuida de vendas, a gente vive isso em projetos, sempre que a gente vai falar com o pessoal de vendas, a gente tem uma visão, não estou falando que é 100%, tá? Mas geralmente acontece, é uma visão da venda em si e não da experiência. Então o time de vendas está batendo suas metas, está lá olhando o que tem que cumprir, os indicadores, e aí você vai perguntar como é que tá, você tem uma jornada do cliente? Tem. Você tem a persona mapeada de quem é o cliente para quem você vende? Tem, né? Você tem o ideal cliente persona, né? A persona ideal que você vende? Tem. Aí quando você vai puxar todos esses dados e vai ver, não tem. Então você tem times batendo meta, gestores e times, né, caminhando dentro da empresa, atingindo os resultados, mas no fundo, quando não se atinge, não há um questionamento interno de pensar assim, será que o que a gente montou aqui é uma jornada ou é um funil de conversão? Será que esse persona que nós achamos que de fato é? Nós fomos à rua pesquisar quem é esse cliente e quem é o cliente que não é cliente? São insights que são interessantes e a gente cutuca, né, o pessoal de vendas, principalmente para poder ter essa reflexão. Eu vou dar um exemplo real, tá? Que já aconteceu em projetos. Plano de saúde. Então eu sou Hélio, tenho 49 anos, tenho plano de saúde. Daqui a 10 anos eu vou estar com 59, né? Espero chegar até lá. Eu não sou mais o mesmo Hélio. O time do comercial do plano de saúde está monitorando isso. O pessoal do CRM está monitorando, mas não é monitorar porque posteriza a base, agora eu sei que isso aqui está na idade XYZ. O que eu tenho de abordagem diferenciada para cada tipo de cliente na evolução do tempo dele, na maturidade do tempo, né? Então eu comecei como um cliente cru, depois de 10, 20, 30 anos como cliente de uma marca, eu não sou mais aquele cliente cru que era no início. A gente quando questiona essas coisas e pergunta assim, você tem as personas? Você consegue ver os estágios no tempo? Você consegue se ver como corresponsável ao longo da jornada? Ah, mas eu só trato da aquisição, porque o marketing gera lá o lead, eu vou lá e converto, eu tenho uma equipe que vai para a rua buscar cliente. Ok, quem está trazendo? Esse cliente que eu trago, ele sai em quanto tempo da base? Né? Se for um modelo de recorrência e assinatura. O time comercial, quando a gente fala tudo isso, às vezes toma um susto. Lógico que não é todo time, tá? Mas geralmente porque é o time que está batendo meta isolado e não está vendo o resto da responsabilidade, que é quem eu trouxe bater dentro de casa, como é que esse cliente se vê no tempo, né? Qual o valor que ele gera no tempo, qual o ciclo desse cliente, qual o perfil e o que eu posso fazer de venda no futuro para esse cliente quando ele mudar no tempo. E aí é um exemplo do cliente indireto, né? Você pergunta, mas você sabe quais são os clientes indiretos? Aí alguns perguntam assim, putz, que cliente indireto? Aí exemplo, plano de saúde. Eu agora estou com 79 anos, evoluí. Não sou mais o Hélio com 49 nem 59, já estou lá na frente e continuo no plano de saúde. Quem é o cliente indireto? É minha filha. Porque se eu mando a carteirinha para esse cliente em casa, né, com 79 anos, geralmente ele não vai tomar conta da carteirinha, não vai ser banho de motor, ele não sabe nem o remédio que tem que tomar, porque geralmente quem cuida disso tudo é quem tem em volta do idoso. Então, se eu como marca sei que isso acontece, eu tenho que mapear todos os stakeholders que estão em volta desse cliente principal. Talvez a filha seja um cliente indireto. Então, se eu vou mandar uma cartinha falando para o cliente de 79 anos que o plano mudou, que vai ter um reajuste, ou que a carteirinha, o que for, né, comunicado, eu tenho que envolver os familiares. Como é que eu faço isso?
novas regras de comunicação, novas formas de entender quem é que está em volta dele, se ele vai ser levado para fazer um exame. Eu, como time, no hospital, na clínica, tenho que entender, tipo, quem é fulano, quem é a filha ou filho. Ele tem que estar no cadastro também, ele tem que dar ok para receber algum tipo de comunicação. Eu não quero ele como cliente do CPF, mas eu sei que ele é, porque é ele que liga, ele que leva, ele compra remédio, ele tem que tomar conta de tudo. Então, quando a gente fala disso com as marcas, com os times, eles ficam assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Por quê? Porque não tem visão de jornada, não tem visão de persona, não tem visão de comportamento mudando no tempo. Todos são assim? Não. Mas muitos têm essa visão muito, muito superficial, né? Do que é cuidar de uma venda e de retenção de clientes na sequência sem ter toda essa estratégia como base, porque esse cliente muda no tempo. O próximo episódio de Stranger Topics tem, como convidado, João Drummond, da Crowley. João nos fala sobre como a LGPD foi recebida no mercado de mineração de dados, critica a falta de fiscalização no setor e faz alguns comentários sobre possíveis corrida pelo ouro que o setor de data mining está prevendo. A conversa com João rendeu bons insights. Minha recomendação é para você seguir Stranger Topics como favorito na sua plataforma de podcast. Dessa forma, você será avisado quando os novos episódios estiverem disponíveis. Eu sou Celso Calheiros e esse foi o Stranger Topics. Stranger Topics.